Olá, hoje eu vim trazer uma obra, eu vim trazer esse livro da Hannah Arendt, A Condição Humana, para discutir a questão da política. Porque a política, a matriz da política, que tal qual conhecemos hoje, o berço da política e da democracia, vieram dos gregos antigos. E a Hannah Arendt, ela vem trazer o pensamento, a percepção dos gregos sobre a política, que é a matriz do nosso pensamento sobre a política. Então, portanto, eu acho importante trazer essa obra, principalmente porque existe uma crescente desvalorização da política. E o que é a política? Para isso, eu trouxe para pensar essa questão, esse livro. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, para a gente chegar, né, nessa questão da política, né, Hannah Arendt começa a apresentar o pensamento de Aristóteles, né, e ela vai trazer uma expressão utilizada por Aristóteles que é a expressão vita ativa. O que quer dizer a vita ativa para Aristóteles? Né? Ele vai dizer que a vida humana existem três atividades fundamentais, né, que são importantes, são relacionadas à condição mais geral da existência humana. Quais são essas atividades? Seria o trabalho, a obra e a ação. O trabalho, ele serve para garantir a subsistência, né? Ele vai garantir a sobrevivência humana, a sobrevivência da espécie. A obra, né, o artefato humano, que vai garantir uma durabilidade dos humanos, né, do tempo humano. E a ação está relacionada aos corpos políticos. A ação, ela está empenhada em fundar e preservar a história, né, a lembrança da história. E aí o Aristóteles vai dizer que o trabalho, a obra e a ação são importantes para preservar, né, as condições humanas no mundo e garantir, assim, né, a continuidade para os recém-nascidos, as pessoas que virão, as próximas gerações. Né? Então, Aristóteles ele vai dizer, né, ele vai trazer aqui três modos de vida. E esses três modos de vida que Aristóteles ele vai trazer, ele vai dizer que se distinguem da, da, do trabalho e da obra, né? Por quê? Porque o trabalho e a obra são coisas que garantem uma utilidade, que são úteis. E além de serem úteis, eles suprimem as necessidades humanas. Então Aristóteles ele vai dizer que por estar preso a essa questão das necessidades humanas, é que o trabalho e a obra eles não permitem, não são atividades, digamos assim, que garantem ao homem uma liberdade, uma autonomia e não garante o homem ser humano, né? O que é genuinamente humano. E o Aristóteles vai dizer quais são, então, as atividades que estão ligadas mais a essa autonomia, essa liberdade humana. Ele vai dizer que existem três modos de vida que têm em comum, certo, o fato de ocupar-se do belo, né? Quais são esses três modos de vida? Ele vai dizer que é a vida do deleite, dos prazeres do corpo, a vida dedicada aos assuntos da polis e a vida do filósofo. Por quê? Porque esses três modos de vida confere ao homem, né, ali uma liberdade, uma independência em relação às necessidades humanas. Então, Aristóteles, né, ele vai trazer também uma preocupação com a questão da imortalidade. Ele vai dizer que a mortalidade humana, né, está ligada à vida biológica, né, que vai desde o nascimento até a morte do indivíduo. Ele vai dizer que a grandeza humana, a grandeza potencial dos mortais, estaria, né, em trazer obras e feitos e palavras que trouxessem ao homem a sua imortalidade. No cosmos, né, onde tudo é imortal, apenas o homem
ele é, digamos assim, que o homem ele é mortal, né? E por isso ele quer, Aristóteles vai propor, né, que os humanos tenham ações que merecem ser confortáveis na eternidade, né? Então, assim, para quê? Para assim mostrar a sua natureza divina, né? Então, Aristóteles ele vai dizer que só os, os melhores conseguem trazer essa sua natureza divina, né? Mostrar os seus feitos imortais. Os outros que estão confortáveis com os prazeres da vida trazida pela natureza, né? Ficam confortáveis com a vida, né? Que trazem apenas questões que estão ligadas à mortalidade humana, né? E aí só o homem é capaz da ação, né? Da ação que vai proporcionar a sua imortalidade. Nem os animais, nem os deuses são capazes disso, né? Então, e essa ação humana, ela está ligada a ações que o homem não faz individualmente, está sempre ligada a ações feitas junto com outros homens, né? Está enraizada no mundo dos homens, né? Feitos pelos homens. Né? E daí Aristóteles ele vai dizer que por isso os homens são necessariamente animais políticos. Aristóteles ele vai dizer que o homem ele é um animal político, né? Ele vai dizer que o homem é por natureza um ser político, um ser social, porque uma vez que o homem criou a organização do Estado, né? A organização da vida em sociedade, o homem adquiriu uma segunda vida, que é a sua vida coletiva, a sua vida voltada para a polis, para as questões sociais, né? E essa segunda vida é diferente da vida do homem no lar, da vida do homem em família. Ele vai dizer que são entidades necessariamente opostas, certo? E ao mesmo tempo são entidades assim diferentes e separadas, né? Por quê? Porque a vida coletiva ela vai garantir aquilo que é comum, né? E a vida em família está ligada às questões privadas. Para os gregos antigos, né, isso estava bastante separado, essas duas percepções. Aristóteles, né, considerava que a esfera do lar, né, ela é a esfera onde os homens estavam juntos, né, compelidos pelas necessidades, né. E ele vai dizer que na esfera política, o homem ele está livre das necessidades, e por estar livre das necessidades, é que ele possui a liberdade para atuar na polis, né. Nunca seria uma associação coletiva, né, a atuação política do homem grego na polis nunca estaria ligado à garantia da propriedade privada, né, não estaria ligada a um meio para garantir, né, e proteger a sociedade. Nunca seria isso. A polis é o lugar onde o homem estaria liberto das suas necessidades, o reino das suas necessidades. Por isso que para os gregos a propriedade privada era respeitada, né? Não porque ele iria respeitar para proteger a propriedade privada em si, mas para que o homem tivesse assim liberdade para atuar na polis, né? Garantir a propriedade para que ele esteja livre das necessidades e assim ele possa atuar na polis como ser político. Porque o reino da necessidade, para Aristóteles, é necessariamente pré-político. E mesmo que os filósofos, alguns, né, eles se opusessem à vida na polis, à vida política, mesmo assim, eles tinham isso bem claro, que o reino da liberdade, né, era exclusivo da esfera política. Os gregos consideravam, certo, a liberdade, né, uma condição essencial do que eles chamavam de eudaimonia, ou seja, da felicidade, né? Ele vai dizer que um ser, né, um ser humano, digamos que um escravo, doente, ou
muito pobre, né, ele não está nesse estado de felicidade ou harmonia, porque ele está na dependência. Então ele vai dizer assim que o estado da felicidade necessariamente necessita de uma liberdade, de não ser escravo. Por isso, o cidadão grego ele preferia um trabalho incerto, um trabalho árduo, do que ser um escravo, mesmo que esse escravo tenha um ótimo trabalho, né, que tenha um trabalho que o favoreça, ele preferia ter um trabalho ruim, um trabalho árduo, do que ser um escravo. Ele tinha a preferência de ser um homem livre. Né? Por quê? Porque no âmbito da escravidão, no âmbito do privado, existe a questão de governar e ser governado. É o âmbito das desigualdades. E na esfera política, na esfera pública, não existia essa desigualdade. Na verdade, todos eram considerados iguais, não existia aquele que era governado e governava. Na esfera pública, não existia o ser comandado e o comandar. Era uma noção onde existia a igualdade. A igualdade, necessariamente, ela estava inserida na esfera pública. Modernidade, né? Hannah Arendt vai dizer que essa distinção entre o público e o privado quase não aparece, né? Não é tão perceptível como na época dos antigos gregos, né? Porque ela vai dizer que a preocupação com as famílias, a preocupação com a propriedade privada, a preocupação com a administração doméstica, ela se transformou numa preocupação coletiva. E que para os gregos não era possível, né? Ou seja, o homem só adentrava no espaço público quando ele se encontrava livre das necessidades, né? Livre das questões do trabalho, dessa preocupação com a sobrevivência, certo? Porque a vida pública jamais ela existia para garantir o reino das necessidades, o reino do trabalho. Era o contrário, né? A vida era exatamente a propriedade privada, e a vida privada ela existia para garantir a liberdade do indivíduo, para que ele atuasse no espaço público. Jamais a vida na polis, no espaço público, iria garantir ao que estava ligado à vida biológica, ao reino das necessidades e ao trabalho. Os gregos, né, uma vida vivida na privatividade, uma vida vivida unicamente na, naquilo que é próprio do indivíduo, né, era considerado, por definição, idiota, né. Na percepção dos antigos, o caráter privativo da privatividade, né, significava literalmente estar privado de alguma coisa, privado daquilo que poderia trazer as mais altas potencialidades humanas, as mais altas capacidades humanas, né? Quem quer que vivesse unicamente uma vida privada, para os antigos gregos, era considerado quase um animal. Os gregos, a ação humana estava voltada para assuntos coletivos, para a coletividade, né? E a Hannah Arendt vai dizer que nas sociedades modernas, né, atuais, né, as pessoas elas não têm espaço para ação humana. Elas na verdade, seguem um certo conformismo, seguem as regras, né? Elas têm um certo tipo de comportamento social, né? E a igualdade moderna está baseado nesse conformismo, né? Que só é possível a partir do comportamento nas relações humanas. E para os gregos antigos, né, o espaço público era o espaço onde aparecia a individualidade, onde o homem ele aparecia como ser individual devido à sua ação, né? Onde os homens eram iguais, mas ao mesmo tempo eles eram insubstituíveis. E era a oportunidade em que ele aparecia em público, né? Ele aparecia no corpo político para tratar dos assuntos coletivos, né? Da administração dos assuntos públicos, unicamente públicos, não privados.
né? Na base da nossa sociedade moderna está o conformismo às regras, aos comportamentos, onde não aparece o indivíduo na sua ação humana, né? É, e isso, Hannah vai dizer que surgiu com a sociedade, né? O surgimento da sociedade. Para os antigos gregos estava necessariamente ligada às questões coletivas, né, e não às questões individuais. Digamos que na atualidade, na modernidade, os homens eles agem muito mais motivados pelas questões individuais, as questões privadas, né, as atividades econômicas, do que voltadas para as questões coletivas, né? E as ações estão muito mais ligadas às questões econômicas do que à questão política propriamente dita, né? E aí, né, nós na modernidade tendemos muito mais ao comportamento do que à ação. Tendemos muito mais a seguir as regras, a termos comportamentos conformistas, do que propriamente ter ações, né? E por quê? Porque tudo que não é considerado comportamento, tudo que não é considerado, não está ligado ao seguimento de regras, é considerado antissocial, é considerado anormal, né? Então, assim, a Hannah Arendt vai dizer que é inútil procurar um significado político quando tudo que fizemos tende ao comportamento e não à ação, porque a política, né, quando surgiu entre os gregos, estavam ligados à ação, uma ação individual onde se destacava o indivíduo, né? Então, quanto maior é a população, quanto maior o número de pessoas, quanto maior é a sociedade, maior é a possibilidade que as pessoas sigam as regras, que se conformem, né? Que não se preocupe tanto com o domínio político da ação. E a Hannah Arendt vai dizer que entre os gregos, né, onde surgiu a polis, a cidade-estado, né, o corpo político, era predominantemente individualista. Havia um destaque para o indivíduo, né? Não era uma sociedade ligada ao conformismo, ao contrário, né? Eles estavam ligados ao destaque do indivíduo, à ação do indivíduo, né? E eles sabiam, né? Ela vai dizer que eles sabiam que para que haja esse momento onde o discurso e a ação estivesse num ambiente propício, era necessário que a população fosse reduzida, porque num local onde existe um grande número de pessoas, necessariamente tendemos ao conformismo, tendemos ao seguimento de regras, né? E é muito menor a possibilidade que os feitos, as ações, sobrevivam ao, ao que é o comportamento, ao comportamento normalizado. Modernas são sociedades de trabalhadores e empregados, né, que concentram a vida, né, em torno do trabalho, né, e as atividades ligadas à manutenção da vida, elas ganham importância no espaço privado, no espaço público, quer dizer, né? Ela ganha importância, as atividades ligadas à sobrevivência são as atividades que se destacam no espaço público, né? E para os gregos, ter uma vida voltada para, os gregos antigos, uma vida voltada para o privado, né, para as questões da vida privada, é uma vida desprovida do que é essencial para tornar o homem humano, né? E aí, aquilo que está ligado ao caráter puramente privativo, né? Não realiza o homem em sua humanidade, né? Pois no privado, o que quer que o homem se interesse, o que quer que o homem dê importância, não terá importância, né? Será completamente desprovido de importância para os outros. A propriedade privada era importante para os gregos antigos possuir uma propriedade privada, não porque eles valorizassem em si a propriedade privada, né? Era considerada sagrada apenas porque o indivíduo ia garantir para si, né, o seu lugar no mundo, né?
era necessário que antes de ingressar no mundo público, o indivíduo tivesse já, digamos assim, relaxado, né, em relação às suas necessidades básicas de vida, né, para só depois ele inserir no espaço público, né, uma vez que as suas necessidades individuais estivessem garantidas, né. Mas se o indivíduo, ele, ao invés de garantir essa necessidade, ele pensar em ampliar suas propriedades, né, ao invés de apenas pensar nelas como garantia para se tornar um cidadão livre, onde ele poderia exercer sua liberdade, ele pensasse não, em ampliar suas necessidades, ampliar suas propriedades, ele não seria mais considerado, digamos assim, um cidadão livre que vivesse a liberdade, mas seria considerado um escravo, né? Um escravo, servo da necessidade. O que chamamos hoje, né, de advento do social, né, com o surgimento da sociedade, né, ocorreu nesse momento, né, uma transformação do interesse pela propriedade privada, né, do interesse pelo que é a acumulação de riqueza privada, né, em interesse público, né, e se tornou preocupação pública. Não é mais como nos gregos, em que eles garantiam a propriedade privada para assim participar do espaço público. Agora não, o que existe é uma organização de proprietários, né, que ao invés de requerer o acesso ao público em virtude da sua riqueza, o que eles pedem, o que eles exigem é proteção, né, do interesse comum para o acúmulo de mais propriedades, de mais riquezas, né? E hoje em dia, né, a única coisa que nós temos em comum, né, o que interessa para o que está em discussão, para o interesse comum é a proteção dos interesses privados, né? E os nossos interesses são muito mais urgentes do que qualquer interesse em comum nas sociedades modernas, né? E também a Ana Arendt vai dizer que já não se percebe mais, né, a diferença entre ser livre e ser forçado pela necessidade. Bom, gente, eu fico por aqui. Eu agradeço muito porque assistiu esse vídeo. Muito obrigada.